expor um documento que foi elaborado no âmbito do CONFEA, no âmbito do projeto Pensar o Brasil, mas que buscou a contribuição de todas as produções setoriais, produções das entidades do sistema, que referenciaram esse trabalho. É um trabalho, vocês vão perceber, não chega a ser exaustivo, mas bastante completo sobre os temas setoriais relacionados às nossas profissões e busca sinalizar um direcionamento em cada um deles que o sistema profissional, direcionamentos esses que o sistema profissional tem expressado por meio de suas entidades, por meio dos documentos que produzem. É um documento que teve uma participação de vários profissionais, convidados, profissionais vinculados às entidades, que voluntariamente produziram estes textos setoriais que aqui vão ser apresentados. Passou por um seminário que envolveu aproximadamente 100 pessoas, realizado em Brasília no dia 19 de julho, um seminário que ofereceu também uma série de contribuições que foram incorporadas, e no dia 20 de julho o documento foi aprovado no plenário do CONFEA. Obviamente o plenário também aprimorou o documento com algumas propostas, alterando algumas propostas que julgou conveniente. A contribuição que pode ser dada aqui, ela será coletada e esse documento será, portanto, novamente aprimorado, formatado, aí sim, com a inclusão de metas bastante definidas, para que ele seja apresentado em Brasília, na segunda etapa do CNP. Aí um documento final, com propostas e metas colocadas para cada um dos setores de que trata o documento. E assim serem entregues ao candidato eleito à presidência da República e aos candidatos a governador que tenham sido eleitos no processo eleitoral deste ano. Portanto, a pretensão nossa é que esse documento contribua para os efetivos programas de governo desses hoje candidatos e que nós tenhamos a competência de nos articularmos cada vez mais para que essas propostas se efetivem naqueles programas de governo e nós possamos acompanhá-las efetivamente para a nossa categoria obter aí a inserção que ela merece dentro desse projeto de desenvolvimento do Brasil, dentro desse crescimento brasileiro, que nós fazemos parte e que nós todos almejamos. A primeira tela, por favor. Bom, ele tem 3 objetivos. O primeiro é esse que foi dito, apresentar à comunidade técnica um conjunto de propostas que foram produzidas no âmbito do projeto Pensar o Brasil. Entregar aos candidatos seria o segundo objetivo, para contribuir com seus programas de candidatura, programas de governo. Mas tem um terceiro objetivo, que é interagir com o projeto estratégico do sistema, com o planejamento estratégico do sistema. Nosso planejamento interno, com todas as nossas ações, eles têm que estar sintonizados com o desenvolvimento brasileiro. Então, essa é a terceira proposta, que o planejamento estratégico do sistema considere essas propostas e considere o acompanhamento dessas propostas no seu planejamento. A próxima tela, por favor. Esse sumário aí é para dar uma ideia da dimensão do documento, que nós vamos tentar expor aqui o mais breve possível, mas nós tratamos de energia, do pré-sal, de transportes, de habitação, mobilidade urbana, saneamento, espaço rural, questões ambientais, mudanças climáticas, recursos hídricos, infraestrutura continental, educação, ciência, tecnologia e inovação, engenharia consultiva e trabalho. Então é um documento bastante completo, obviamente não esgota todos os temas que nós teríamos que tratar, mas é bastante completo e busca contemplar aí a maior parte das propostas, pelo menos as propostas mais significativas para as nossas profissões. Nós separamos didaticamente em 2 grupos essas propostas no documento que vocês têm em mãos. Num grupo nós colocamos aquelas
aqueles setores que estão relacionados à transformação sustentável da natureza, e num outro grupo nós colocamos aqueles setores relacionados à formação e às relações profissionais. Então, o primeiro grupo, ele trata mais das questões relacionadas à infraestrutura, à construção física da nossa nação. Bom, primeira tela, por favor, mais uma, energia. Bom, o primeiro tema é energia. Para cada um dos temas nós temos uma ideia central, que eu vou ler e depois vou ler algumas propostas que nós julgamos as mais importantes. No grupo de energia, o mote é o desenvolvimento com fontes renováveis. Então, onde se propõe que os combustíveis oriundos de fontes renováveis, onde já temos tradição e excelência na produção, consumo e exportação, tenham peso cada vez mais significativos, de forma a garantirmos nossa matriz energética cada vez mais limpa. Então, o mote é a ampliação do uso das fontes renováveis, tanto no mercado interno, no nosso consumo interno, como para a exportação. E é bom lembrar que já há um peso significativo na nossa balança de exportações com relação a esses combustíveis. O Brasil já tem uma matriz limpa, relativamente limpa. A oferta interna de energia em 2007, a partir das fontes renováveis, no Brasil foi de 46%. Nos países da Europa, 6,7%. E no mundo, 12,9%. Então, pode ver que nós temos uma posição bastante privilegiada. Mas isso não é suficiente. Então, o mote é a ampliação dessa matriz, usar melhor o nosso potencial hidrelétrico, que é uma vocação histórica do Brasil, e hoje nós usamos cerca de 1/3 do nosso potencial hidrelétrico, aprofundar a centralidade do planejamento e buscar aí a universalização do uso da energia. Quando nós falamos de universalização, nós não falamos apenas de iluminação, né, das propriedades rurais, mas de toda a condição para que a produção de todos os seus insumos tenham fontes energéticas ou do nosso sistema interligado, é óbvio. E cabe lembrar que nós temos aí o maior sistema interligado do mundo, que tem uma contribuição efetiva de nossos profissionais e um acúmulo de experiência bastante significativo. A outra tela diz respeito ao pré-sal, por favor. No pré-sal, o mote é a soberania que nós temos que ter sobre os recursos naturais recentemente descobertos e os anteriores, portanto, que exigirá aí mudança na legislação que já foi encaminhada ao Congresso. E o segundo ponto desse mote é o financiamento da sustentabilidade, que os recursos oriundos da exploração desses recursos naturais, né, eles sejam usados no financiamento da mitigação dos efeitos do uso desses próprios recursos, que não são renováveis e que são recursos, né, portanto, que tem que ser bastante controlado, inclusive o seu uso. Um dos setores que seriam financiados, que devem ser financiados ao nosso ver, com o uso desses recursos, é o setor de transportes, em que nós temos uma matriz ruim, uma matriz ainda baseada muito fortemente no transporte rodoviário, do qual nós vamos falar um pouco mais à frente, mas que exige uma mudança nessa matriz energética do transporte, usando mais eletricidade, usando mais as fontes renováveis. Então, o pré-sal tem que vir também para financiar esse uso. Então, a questão do pré-sal foi manifestada pelo CONFEA através de manifestos aprovados pelo plenário. Tem esse mote, a questão da soberania e a questão do financiamento da sustentabilidade do nosso desenvolvimento. A questão do transporte, que vem em seguida, o mote é racionalizar a nossa matriz e aumentar a competitividade. A defesa da mudança gradual, mais contínua de nossa matriz, hoje eminentemente rodoviária, com a construção de mais ferrovias e hidrovias, inclusive como elemento de integração continental e visando a redução no consumo de energia e de emissões, barateando custos e aumentando a competitividade de nossos produtos. Tem um dado aí colocado na tela, que também aparece, obviamente, na produção escrita,
em que os custos logísticos do transporte em 2006, com o transporte, os custos logísticos do Brasil, eles equivaleram a 2,6% do PIB. Só com o transporte rodoviário, nós gastamos 81,9% desses recursos, 109 bilhões. Por aí a dimensão da iniquidade de nossa matriz, um país continental, relativamente favorável à implantação de ferrovias, que tem uma costa magnífica, que favorece muito a navegação de cabotagem, que tem 30 mil quilômetros de rios internos que podem ser navegáveis e que tem uma matriz eminentemente rodoviária. Então, a proposta central é reverter gradualmente, mudar esse paradigma gradualmente e atingir um patamar que alguns países do mundo desenvolvido já conseguiram, que nós teríamos que ter, idealisticamente, 40% da nossa logística no modal ferroviário, 20% no rodoviário e 40% do aquaviário. Isso é perfeitamente possível para as condições brasileiras, segundo os técnicos. Obviamente é uma meta ambiciosa, temos muito que caminhar para chegar lá, mas a proposta tem que ser, todas as propostas têm que ser conduzidas nessa direção. Na questão do espaço urbano, nós temos 3 temas: habitação, mobilidade urbana e saneamento. A habitação, a meta, é assegurar, o mote é assegurar a função social da terra urbana, que foi o principal instituto do Estatuto da Cidade, a função social da terra urbana, que, infelizmente, por conta da regularização fundiária inadequada, da baixa regularização fundiária, por conta das condições de crescimento das nossas cidades, ainda não está garantida essa função social da terra urbana pela questão da especulação imobiliária, da forma de que nossas cidades são construídas. Então, há muito também que caminhar nesse sentido. Mas na questão da habitação, a meta é o fim do déficit habitacional até 2023, com garantia de investimentos plenos, compostos por todas as fontes existentes, mais os recursos orçamentários da União, dos estados e dos municípios, previstos na PEC 285 de 2008, da moradia digna. Então, a expectativa é que todas as fontes somadas, públicas e privadas, com a PEC da moradia, que prevê 2% do orçamento da União, 1% do orçamento dos estados e 1% do orçamento dos municípios, que esses recursos sejam destinados à habitação digna. Todos esses recursos somariam cerca de 200 bilhões de reais ao ano, até esse limite, né, na sua totalidade, que poderia financiar a universalização da moradia digna no Brasil. Então, essa é a meta colocada, coincide com a meta, obviamente, colocada pelo Ministério das Cidades e pelas entidades que participam do Conselho das Cidades, entidades do movimento social, o Movimento Nacional de Luta de Moradia e todos os movimentos que compõem aquele fórum, aquele conselho, inclusive os setores produtivos, a CEBIC e outros organismos, que acham que esses recursos seriam suficientes para universalizar a moradia digna. E aí, moradia digna tem todos os pressupostos de garantia, de saneamento, de transportes, de regularização fundiária, de local adequado para essa moradia, de forma a assegurar a função social da propriedade urbana e buscar implementar os instrumentos da reforma urbana para garantir o acesso à terra urbanizada. A articulação da política de habitação com as demais políticas urbanas é extremamente necessária e a diretriz de continuidade do Ministério das Cidades construindo essa política é importante de ser assegurada e colocada nas nossas metas de nossas entidades. A mobilidade urbana, a próxima tela, por favor, próximo slide. O mote é a prioridade para o transporte coletivo. A priorização do transporte coletivo em detrimento da ótica vigente de se financiar o transporte individual motorizado, como forma de assegurar, antes de tudo, o direito pleno à cidade.